Respondendo uma questão do concurso de cadete da PM do Estado de São Paulo, da Academia Barro Branco, prova que foi realizada nesse último domingo. No plano, o hexágono regular ABCDEF e o triângulo retângulo DGH são tais que o ponto D pertence tanto ao segmento AG quanto ao segmento EH, conforme mostra a figura. A medida do segmento DG em centímetros é igual a... Pessoal, tentem responder essa pergunta e deixem nos comentários qual foi a solução que vocês chegaram e depois vocês acompanham a resolução dessa questão aqui comigo. Galera, essa questão ela parece monstruosamente difícil e ela é um pouquinho sim, mas vocês vão ver que pelo passo a passo não é tão complicado quanto vocês imaginam. Primeiro, o que a gente tem que descobrir? Ele quer que a gente descobre a medida do segmento DG. O que é o DG? DG seria essa medida aqui, que é o que ele quer que nós descobrimos. Eu vou chamar ela de X, tá? Ele vai ser o nosso X. E aí, pessoal, se vocês repararem, esse triângulo aqui, né, onde está esse segmento DG, é um triângulo retângulo. Então, o ângulo oposto aqui do triângulo retângulo é a nossa hipotenusa, né, o ângulo oposto, o lado oposto do ângulo reto. Esse aqui seria a nossa hipotenusa, que eu vou chamar de H. E aí, depois, vocês vão ver que eu vou precisar usar esses dois valores aqui para calcular. Então, para achar o valor de x, eu tenho que achar o de h. E como que eu vou fazer isso? Ó, primeira coisa de tudo, ele também deu um ângulo aqui para nós muito importante desse triângulo retângulo, que é o ângulo de 30 graus. E se a gente calcular o seno de 30 graus, o que é o seno de 30 graus? É o cateto oposto, ou seja, o lado oposto ao ângulo, que é x, dividido pela hipotenusa, que é o h. Isso é o seno de 30. E a gente sabe que o seno de 30 é meio. Então vai ficar meio igual a x sobre h. Nós só vamos precisar descobrir o valor de h para descobrir o x, né? Para resolver essa equaçãozinha aqui, que vai formar essa razãozinha. Agora, como a gente vai descobrir o valor desse x? Por esse hexágono aqui, que ele não ia dar esse hexágono à toa. E por que ele deu esse hexágono? Porque o hexágono tem algumas propriedades, né, muito importantes. Primeiro de tudo, se a gente dividir esse hexágono, né, interligando aqui as linhas, né, dessa figura, como vocês podem ver que eu vou fazer agora, a divisão do hexágono assim forma 6 triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros? Triângulos de lados iguais. Então, todos os lados aqui, pessoal, medem 4 já em volta, né? E todos os lados dos triângulos vai medir 4. Tudo bem? Tudo aqui mede 4, tudo aqui mede 4. Só que para mim não importa todas essas anotações, só importam duas, né? Se tudo aqui mede 4, logo esse lado aqui mede 4 também, né? Por ser um triângulo equilátero, e esse aqui 4. Nós vamos conseguir achar uma medida aqui de um segmento de um outro triângulo, que é esse triângulo aqui, DAHG. E através desse triângulo que a gente vai achar o valor do H aqui, tudo bem? Então tá bom. Achamos esse valor desses dois segmentos e tem mais uma propriedade importante. O triângulo equilátero, como tem todos os lados iguais, também tem todos os ângulos iguais. E um triângulo ele tem 180 graus. E se os três aqui são iguais, significa que aqui é 60, aqui é 60 e aqui é 60, para dar 180, né? 60 mais 60 mais 60 é 180. Logo, aqui tem que medir 60, né, graus, e aqui tem que ter 60 graus. E aí, se você reparar, com a união desse outro lado aqui, também tem que ter 60 graus, porque formou um ângulo raso de 180, que é metade de uma circunferência. Então aqui mede 60. E para que eu estou anotando isso, pessoal? Porque se vocês repararem, a união desses dois de 60 formam um ângulo aqui do triângulo que é do meu interesse, achar valores importantes. Para quem não está enxergando qual triângulo eu estou querendo achar valores, é esse triângulo aqui, ó. Vou marcar ele aqui, ó. Esse triângulo aqui. Eu vou achar o valor de H através dele. E eu vou mostrar como. Então, eu já achei um dos lados dele, né? Esse lado aqui é 4 daqui aqui e mais 4 daqui aqui. Então, o lado inteiro aqui mede 8 centímetros, né? E aí, eu tenho esse outro lado que já mede 18 e esse H. E eu tenho o valor desse ângulo aqui, ó, que eu achei, ó. Qual é o valor desse ângulo? 60 mais 60. Então, o valor desse ângulo aqui, opa, se é 60 mais 60, é 120 graus. Aí você vai falar, pra que você queria esse ângulo de 120 graus e esse lado? Porque, pessoal, tendo a medida de um desses ângulos desse triângulo, e tendo esses dois lados, e esse aqui que é o que eu quero descobrir, tem como eu aplicar a lei dos cossenos pra achar o valor de H. Pra quem não sabe a lei dos cossenos, vou deixar aqui rapidinho na tela. Através dessa lei, pessoal, eu consigo achar o valor de qualquer lado do meu triângulo. E aí, pessoal, aplicando a lei dos cossenos, vai ficar assim, ó. 18 ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais h ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes h, multiplicado por cosseno do ângulo aqui, de 120. Tudo bem? É tudo aplicando a fórmula da lei do cosseno que eu estou fazendo esses valores, tá? Resolvendo isso, fica 18 ao quadrado, que é igual a 324, igual a 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é 64, mais h ao quadrado, que não dá para mudar, menos 2 vezes 8, menos 2 vezes 8 é 16. Então, 16 vezes h, que é 16h. Multiplicado por cosseno de 120. Cosseno de 120 é menos meio. E aí dá para multiplicar esse menos 16 com esse menos 1,5, com esse menos meio, tá? Multiplicar um número por meio é a mesma coisa que eu pegar o número e dividir por 2. Então, vamos refazer aqui. Vai ficar 324 igual a 64 mais h ao quadrado. Menos com menos dá mais, tá? Na multiplicação. Então, vai ficar positivo agora. E aí, 16 dividido por 2, né? Porque eu tô multiplicando por meio. Então, vai dar 8h. Galera, se vocês perceberem, isso aqui vai virar uma equação de primeiro grau se eu passar esse 324 pra cá. Que aí desse lado não vai ficar nenhum número.
Ó, vocês vão ver. Vou passar o 324 para cá. Ele tá positivo, vou passar negativo. Vai ficar 0 igual a 64. Passei o 324 negativo. Menos 324. Mais h ao quadrado mais 8. Tudo bem? 8h. Fazendo 364, 64 menos 324 dá menos 280. Mais h ao quadrado mais 8h. Virou uma equação de primeiro grau, né? De segundo grau, perdão. Só vou reorganizar os termos para vocês enxergarem melhor. Ó. O termo ao quadrado, o termo com número de primeiro grau e o termo independente, 280, igual a zero. Só invertir, tá? E aí, como que resolve para descobrir o valor de h? Fazendo a fórmula de Bhaskara. Delta, vamos descobrir o valor de delta, é igual a b ao quadrado, que é o primeiro valor ao quadrado, ou esse valor aqui do 8 ao quadrado, menos 4, vezes a, que é o termo que acompanha o h ao quadrado, só que quando não tem nenhum termo, é sempre 1 quando não tem, vezes c, que é menos 280. Delta vai ser 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, 64. E aí vai ser menos 4 vezes 1, dá menos 4, né? Multiplicar por 1 fica a mesma coisa. E menos 4 vezes menos 280, como são dois números negativos, vai ficar positivo. E aí vai dar 1040 essa soma, essa multiplicação. Agora fazendo a soma aqui, deixa eu fazer aqui mesmo em cima. Delta vai dar 64 mais 1040, vai ser 1004. 1004 não, pessoal, 1104. Agora, para achar o valor de h, é só você fazer a fórmula menos b, b é 8, menos 8, mais com menos, raiz de delta. Delta é 1104, dividido por 2 vezes a, o a é 1. Galera, como essa raiz de 1104 não é exata, eu vou fatorar ela para descobrir o valor dela racionalizado, que é menor. Vou fazer aqui em cima, ó. Como que a gente faz? Divide pelos números primos menores. Primeiro por 2, vai dar 552, né? Por 2 de novo, vai dar 276. Dá por 2 de novo, que é 138. Dá por 2 de novo, que é igual a 69. E aí não dá mais, porque 69 é primo. Então aí a gente divide por 69, que dá 1. Então vai ficar assim. Você junta os termos em quadrado, fica 2 quadrado, 2 ao quadrado. Os termos que estão ao quadrado saem para fora da raiz. Então, sai para fora da raiz. Então vai ficar 2 vezes 2, raiz de 69, tá? Porque termo ao quadrado dentro da raiz quadrada se anula, tá? E aí, pessoal, tá difícil colocar dentro da raiz aqui. E aí fica 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 4 raiz de 69. Então eu vou trocar essa raiz de 1104 por... Vai ficar desse jeito aqui. Menos 8, mais com menos 4, raiz de 69, dividido por 2. E aí vamos descobrir o valor sendo mais e menos. Quais vai ser os valores de H? H1, vamos descobrir qual é o valor do H1, sendo mais. Vai ficar menos 8, mais 4, raiz de 69. Pessoal, como a gente está dividindo por 2 aqui, quando a gente divide vai ficar menos 8 dividido por 2 vai ficar menos 2. E aí aqui vai ficar... Menos 2 não, né? Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Vai ficar menos 4 mais 4 dividido por 2, que tá, vai ficar 2. Então vai ficar menos 4 mais 2 raiz de 69. E qual que seria a opção do H2? Vai ficar menos 8 menos 4 raiz de 69. Mas aí vai dar um número negativo, né, pessoal? Dividindo por 2 vai dar a mesma coisa, só que negativa agora. Vai ficar menos 4 menos 2 raiz de 69. Aí você vai me perguntar qual dos dois valores que vai ser o valor de H aqui desse lado. Vai ser o valor em que o H é positivo, tá? Que seria esse, não em que os dois aqui é negativo. Porque valor de lado não pode ser negativo, né? Valor de um lado de uma figura geométrica. Então, esse aqui é o valor que nos interessa para substituir no lugar do H. Aí, como que a gente vai resolver isso? Eu vou pegar aqui a fórmula do seno, que a gente tinha escrito. Ó, seno de 30 graus igual a x sobre H. Seno de 30 é meio, então vai ficar 1 sobre 2 igual a x. A gente achou que o H vai ser esse aqui, então vai ser menos 4... mais 2 raiz de 69. E aí a gente multiplica em cruz para resolver. Vai ficar 2x igual a 1 vezes tudo isso aqui, vai ser isso aqui de novo, tá? Porque multiplicar por 1 continua a mesma coisa. Menos 4 mais 2 raiz de 69. E aí, para descobrir o valor do x, você passa o 2 que está multiplicando e dividindo, para isolar. X vai ser igual a menos 4 mais 2 raiz de 69 dividido por 2. Você divide aqui o 4 por 2 e o 2 por 2. Vai ficar x igual a menos 4 dividido por 2 vai ser menos 2. Vai ser menos 2 mais 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar 1 vezes raiz de 69. Vai ficar, então, raiz de 69, porque esses dois aqui vai se anular, tá? Ó, esse 2 com esse 2. Então vai ficar menos 2 raiz de 69. Essa é a resposta, que é o valor do nosso x. Então qual a alternativa que bate com isso? Menos 2 mais raiz de 69 positivo. Alternativa E. E pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês curtem, compartilhem aqui e me sigam aqui nas redes sociais para acompanhar mais vídeos. O meu foco aqui é para o concurso de soldado da PM. Inclusive eu tenho um curso voltado para o concurso da PM. O link dele está na descrição do meu perfil, se você se interessar, ou se caso você não consiga acessar ele, é só você comentar eu quero que eu envio até você.